mulheres fortes, a gente vai tentando mudar essa mentalidade aí nas próximas gerações. E agora está mudando, mas a verdade é que quando a gente começou a trabalhar, as mulheres eram absolutamente minorias. Exato, que absurdo. Pelo menos em cargos de liderança, e ainda são em vários lugares, mas assim... Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio Mulheres do Agora, e esse é especial Vale do Silício. E eu estou aqui com Isabela Pugliese, ela é sócia da Startse e Head de Internacional. Bela, seja muito bem-vinda. Olá, Sabrina, olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Vou chamar a nossa convidada aqui, então... para a gente fazer, o dia não podia ser diferente, convidamos a nossa super parceira no Vale do Silício, outra Isabela. Minha xará. Isabela Canasa, que é Venture Capital e Partner Manager no Google. E além disso, é board member do Brasil at Silicon Valley, aquele baita evento maravilhoso que a gente tem no Vale do Silício. Bem-vinda, Isa! Obrigada, meninas. Estou super feliz, principalmente por estar sendo entrevistada aí por duas mulheres, arrasaram, minha xará e Dona Sabrina. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa. Isa, eu acho que ninguém melhor do que você mesma para se apresentar, contar um pouco da sua trajetória profissional. Quem que é a Isabela? Jesus Cristo, temos muita coisa para falar, mas vamos lá. Então, gente, deixa eu começar contando um pouco da minha história desde que eu era jovem. Eu sempre gosto de contar a minha história não só do lado profissional, mas um pouco do meu lado pessoal, para vocês me conhecerem um pouquinho a mais. E acho que minha família um dia vai ouvir esse podcast, quando ele sair, e a minha mãe vai falar, realmente, ela falou tudo que eu sempre falava dela. Mas eu acho que a minha vida, a minha característica, a minha personalidade, ela começa a ser construída quando eu era muito jovem. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, lançou o CD da Sandy Júnior, e eu falava assim, pelo amor de Deus, eu preciso comprar. Era aquele das 4 estações, sabe? Não sei se você vai lembrar, Bela, talvez você lembre aquele que virava as capinhas das 4 estações. Com clássico. certeza. Lembro. E minha mãe falou, você quer o CD? Vai trabalhar. Tinha 6 anos, comecei a vender raspadinha no condomínio. Raspadinha de limão, eu tinha um carrinho assim, e a minha mãe falava desde pequena, não, essa menina vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com parceria, ela adora falar, e vocês vão perceber aqui hoje. Então, desde essa época, eu já imaginava que eu ia começar a trabalhar com parceria, que eu ia trabalhar com pessoas. E aí, logo isso começou a se desenvolver quando, logo na escola, eu decidi fazer um colegial técnico. Então, fiz colegial técnico na escola. Naquela época, com 14, 15 anos, a gente já teve que construir uma própria empresa. Então, as meninas, se um dia ouvirem isso, a gente criou uma empresa que chamava Ecotech, porque a gente reclamava do peso dos cadernos nas costas. Aí a gente criou um iPad, que na época não existia, né? Mas foi um projetinho aí que a gente fez naquela época que foi muito bom. Daí, logo depois, eu decidi prestar faculdade, né? Passei na UFSCar, em Engenharia de Produção, que era um dos meus sonhos, morar no interior. Adoro o interior, gente. Pessoal de São Paulo, me perdoem, mas o interior é muito melhor. E aí, foi lá que eu acho que eu comecei a também mais me desenvolver na parte profissional. Eu fiz parte do PET, que é um programa do Ministério da Educação, que eles premiam alguns bolsistas por um tempo, e logo depois eu entrei como diretora comercial, obviamente, com vendas na empresa Júnior. E assim, gente, eu com a empresa Júnior, a gente foi muito, muito amigas por muito tempo. Era a minha vida naquela época. Aí tive uma experiência na França, então na época do Ciências Sem Fronteiras. Foi quando eu comecei assim, a minha trajetória profissional, digamos assim, né? Meu primeiro estágio remunerado. E aí, naquela época, eu me mudei para a França, comecei a fazer 6 meses de faculdade por lá, e aí passei num estágio da L'Oréal em Paris. Então, foi minha primeira experiência, gente, era perfeito, porque eu trabalhava em Levallois-Perret, que era onde eles faziam todos os testes dos batons Yves Saint Laurent, creme da La Roche, então às vezes eles me mandavam amostra grátis, eu ficava assim, gente, que paraíso. Mas, infelizmente, eu tive que voltar para terminar a faculdade, né? Porque o Ciências Sem Fronteiras era só um períodozinho. Voltei, terminei a faculdade, tive uma passagenzinha na Visagio, que é uma consultoria. Fiz um summer job por lá. Adoro o pessoal da Visagio também. Mas aí, eu decidi não continuar em consultoria, porque entendi que não era muito minha praia. Acho que eu sou mais mão na massa, assim. E aí, a L'Oréal me contratou. Logo depois da minha experiência por lá, me contratou aqui. Trabalhei na L'Oréal por mais uns 6 meses quando eu passei no estágio do Google. E aí, o coração mexeu, né? Aí, eu já era acho que era Customer Care Assistant na época na L'Oréal, mas
dei um passinho para trás ali para virar estagiária no Google de novo, mas que era um programa que eu tinha começado em novembro, né? Fazia 8 meses que eu estava no processo. Eu falei, não, isso daí vai mudar minha vida, e realmente mudou, né? Então eu entrei no Google em 2016 como estagiária. Naquela época foi um ano bem difícil economicamente para o Google e acho que para o mercado todo, então foi um ano de muito poucas efetivações no Google. E aí eu passei no programa de Treine Talento da Ambev, logo percebi que não ia ter nada no Google, falei, não, preciso achar outras oportunidades. Fiquei 3 meses na Ambev, fiz cotação, morei em Curitiba, depois me mudei para São Paulo para trabalhar na AC, na administração central, com a parte de marketing regional. E aí quando foi maio de 2017, o Google me chamou para voltar e eu decidi voltar para o Google. E aí tô no Google, então, oficialmente, desde maio de 2017. E aí, minha trajetória no Google foi, graças a Deus, e vem sendo ascendente. Acho que a gente, mulher, tem que lutar 2 vezes mais, e eu luto 4 vezes mais, às vezes, que o pessoal fala, meu Deus, Isabela, você não para. Mas comecei como a gente chamava de SBS, né, que era Small Business Sales, cuidando de Google Ads para essas pequenas empresas. Depois eu cuidei de agências, administrando toda a parte de Google Ads, treinamento de contas que eram vinculadas a agências de marketing. E depois eu me mudei para a área de aplicativos. Então, contas de aplicativos. Comecei com uma parte de hunting, que era muito meu forte. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Harvard. Passei num programa com bolsa, num summer school, que também foi nesse momento que eu tinha começado a trabalhar com aplicativos, que a minha vida ia começar a mudar um pouquinho. E aí, em 2021, eu passei numa vaga nos Estados Unidos, assumi uma posição de account executive nos Estados Unidos. E aí, gente, começou a loucura, porque aí, quando a gente muda para o Vale, e são poucas brasileiras mulheres no Vale, as oportunidades aparecem muito, assim, pra gente. Ainda mais se você é lutadora, guerreira. Acho que vou até mencionar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou muito corintiana, vocês já vão saber, e eu sou devota de São Jorge. E São Jorge é o santo batalhador guerreiro. E isso é um pouco do que eu sou ali, né? Então, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, comecei a batalhar, porque eu fui pra lá pra dar um boost realmente na minha carreira. E aí eu comecei como account executive de aplicativos de criptomoedas, e depois aplicativos de subscriptions. Então, como, por exemplo, fintechs, que você faz a subscription, ou Alltrails, que é um aplicativo grande de trilhas, Pixart, que é um aplicativo de imagens, Canva, que você paga a subscription por mês. E aí foi quando eu comecei o meu MBA em Berkeley. Então, eu também sou estudante de MBA em Berkeley. Decidi por fazer um MBA part-time, para não precisar abrir mão do Google, e também financeiramente pesa, galera, sendo bem sincera. E aí foi quando eu comecei o meu MBA que eu me juntei aí à minha outra, digamos assim, jornada de trabalho, que é o BSV, que é um dos grandes orgulhos da minha vida, uma das coisas que mudou muito quem eu sou, me fez conhecer muita gente. Eu fui VP de Operations no primeiro ano, e agora eu sou board member. Fui convidada no finalzinho do evento desse ano, para começar essa jornada aí como board member. E foi muito por conta desse trabalho, das pessoas, das conexões que eu fiz durante esse evento, que agora eu assumi essa minha nova vaga faz 1 mês no Google, que eu agora sou Venture Capital e Private Equity Partner Manager. Então, cuidando aí da relação de Google Ads com as Venture Capitals, as Private Equities, as investidoras ali nos Estados Unidos. Falei demais, né, meninas? Mas tudo bem. Tinha uma historinha pra contar. Não, a gente quer ficar te ouvindo aqui a manhã inteira, né, Bela? Ai, que história. Isa, você é muito versátil, né? E quando você fala, seu olho brilha. E eu fui pra Paris, e depois interior de São Paulo, e depois São Paulo, e depois Estados Unidos. E sempre mudando. Você é muito versátil. E seu olho brilha, de fato. Você disse mesmo, eu tenho essa coisa de ser guerreira, de ir pra cima. Mas é inevitável que tenham desafios ali no meio do caminho. E eu queria que você contasse um pouco sobre eles, assim. Quais foram os desafios que você foi encontrando ao longo da tua trajetória e como que você superou cada um deles? Ai, galera, agora vamos precisar de mais umas horas, porque a gente, quando se apresenta, quando a gente se apresenta, a gente só fala as coisas boas, né? O que a gente conquistou, mas pra gente conquistar muita coisa, a gente perde muita coisa, a gente abre mão de muita coisa. Então, eu acho que isso é uma das coisas que foram os meus maiores desafios, né? Algumas escolhas erradas, algumas perdas que são irreversíveis, assim, coisas que eu não consigo recuperar, mas que a gente tem que talvez perder para dar valor e reconhecer.
Eu acho que, gente, o principal desafio que todo ser humano tem agora a gente entrar até numa parte mais profunda, já no começo, mas que eu acho que é pertinente, é a nossa batalha com a saúde, né? Então, pra conseguir ser essa mulher guerreira, pra conseguir fazer tudo que eu faço, eu acabo sendo uma menina muito ansiosa, uma menina muito que me cobra muito, que, nossa, eu sou assim, eu não posso errar. E isso, no decorrer dos anos, veio trazendo pra mim uma certa carga, um certo estresse gigantérrimo, né? Então, em 2019 foi um ano ali que eu tava indo pra Harvard, que também foi uma pressão muito grande em cima de mim, era a única brasileira na sala, e aí eu tive um mini burnout ali, e foi um aninho difícil pra mim, que logo depois, assim, não dá pra gente entender 100%, mas foi o que desencadeou, ou, né, foi assim, a gota d'água que me gerou uma doença aí, mulheres, que todas vocês devem se cuidar, que é a endometriose. Então eu tive uma endometriose gigantérrima em 2020, ela foi final de 2019 ela foi identificada, e eu passei por 5 cirurgias, fiquei 10 meses com colostomia, aos 26 anos, passei pertinho da morte, assim. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, e tenho ainda o sonho de ser mãe, então quando ele virou pra mim e falou assim, olha, Isa, a gente vai ter que te operar porque você corre o risco de perder o útero, perder trompa e tal. Eu falei, não, vamos operar agora. Eu tinha 26 anos e o Dr. Sérgio Podgaex um dia me ouvia aí, ele foi o que salvou minha vida e salvou meu desejo de ser mãe. E ele falou, Isa, endometriose é a doença que tá aí em pauta hoje porque ela é a doença da mulher estressada. Ela é a doença do século XXI para mulheres, então mulheres se cuidem, mas foi um dos grandes desafios que eu passei na minha vida. Antes dessa situação, eu acho que eu era uma menina muito que sonhava a vida utópica, né? Que vivia na bolha. Não, tá tudo perfeito, se eu batalho eu consigo, mas às vezes acontecem coisas que estão completamente fora do nosso controle, que a gente também tem que levar em conta. E foi exatamente isso que me triggered ir para os Estados Unidos, porque eu virei e falei assim, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, parece que eu tô tudo sob controle, mas de uma hora para outra as coisas mudam. E foi aí que eu falei, não, bora para os Estados Unidos. E aí, antes mesmo eu decidi fazer o GMAT, eu falei, nem sei se, porque é uma prova, o caos, o inferno dessa prova, mas antes mesmo de eu pensar em fazer, eu falei, já vou sentar na cadeira, fazer esse GMAT de uma vez e vou atrás disso daí, porque não sei o que vai acontecer comigo, né? E eu sou uma pessoa super regrada, gente. Sou muito certinha. Eu ia no médico certinho e falava, como é que isso pode ter acontecido comigo? Não sei se foi erro médico, da minha médica anterior que não identificou, mas eu falei, não, as coisas não estão nada sob o nosso controle, vamos fazer o que a gente tem pra fazer hoje, porque é clichê, mas o dia de amanhã ninguém sabe como vai ser. Posso fazer uma pergunta? Claro! Oi, Isa! Quer a minha indicação do médico, Bela? Também passei por uma situação muito parecida, não com risco de vida, mas com ter que escolher entre qual vai ser a próxima vez que eu vou voltar para o hospital e em que ala que será. E eu, enfim, uma série de decisões, acabei tomando a iniciativa em fazer uma cirurgia no começo desse ano, né? No começo desse ano, de extração 100% uterina, então o meu não teve uma gravidade de eu chegar a correr risco de vida, mas eu tive que fazer uma escolha e fico às vezes pensando assim, perdi o time, porque eu também podia ter agido antes, primeiro para minha saúde e até para Pra não chegar nesse ponto, né, e cheguei num ponto que agora eu falei, cara, não adianta me cobrar pelo que já aconteceu, assim, o que eu posso fazer de agora em diante para mudar a história da vida? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, essa semana eu dei uma entrevista e a pessoa me perguntou assim, Bela, você é workaholic? E aí eu sempre tenho medo de responder essa pergunta porque parece que a empresa tá te induzindo a trabalhar muito. E aí eu falei, não vou falar nome de empresa, eu falei, porque eu não acho que tem a ver com a empresa, tem a ver com a nossa postura, né? Porque ninguém coloca a gente no final do dia numa sala, tranca e fala, trabalha, não dorme, quer dizer, não vai comer. Ninguém, pelo menos imagino que aqui não, entendeu? Não, o Google não faz isso comigo, a tá Starbucks também não. Então assim, a gente fala ninguém, de repente alguém faz. Aqui não acontece, no Google também não. Mas a gente se coloca na posição de trabalhar demais. Eu sei, conheço você, então sei como é que é, com a Sabrina, as meninas aqui também. E aí depois eu voltei para casa pensando, cara, será que muito, óbvio, tem a garra, tem a vontade, vamos fazer, né?
Mas eu falei, sabe que eu acho que muito do que eu sempre quis fazer mais foi a título de comparação, não sei, mas assim, tem um inconsciente de comparação, talvez. E aí eu não sei se acho que geral tem no mundo executivo, mas eu acho que mulher carrega mais isso. Cara, eu preciso fazer mais. Você nem sabe por quê. Você precisa porque você já tem. Você nem sabe onde você quer chegar, mas você só. Exato, você já tem aquele senso que é eu preciso ser melhor que alguém. Então, eu queria te perguntar sobre isso, assim, você acha que esse senso de competitividade, cara, eu preciso me destacar mais, foi em algum momento um tormento nesse sentido, assim, ou você se ligou algum dia, cara, tô muito aqui? Bela, essa acho que é a lei da minha vida, assim. Eu brinco que eu não sou workaholic, eu sou developmentaholic, entendeu? Tipo, parece que eu falo assim, que eu quero abraçar o mundo, que eu quero fazer de tudo. E eu tenho uma questão na minha vida que eu sempre construí a minha vida pensando que a minha vida é uma vida de fases. Então, a minha mãe sempre me fala uma frase, ela fala assim, Isabela, eu lembro desde pequenininha, né, a gente começa a ver o desenvolvimento das gerações, ela falava assim pra mim, Isabela, não pula fases. Né, eu lembro que às vezes a gente, tipo, tava brincando, era pra brincar de boneca, a gente tava pensando em, vamos namorarzinho, né? E a minha mãe falava, filha, não, vai ter um momento de você namorar, vai ter um momento, agora é o momento de você. Então, é uma coisa que a minha mãe sempre coloca muito na nossa vida. E eu sinto que esse momento, a fase que eu tô agora é a fase do desenvolvimento profissional. E ela não tem que ser só do desenvolvimento profissional. Mas, às vezes, essa garra, essa competitividade, ela vem tão forte na gente, que às vezes eu falo assim, gente, eu tô deixando de lado tudo que tá acontecendo no resto da minha vida. É muito fácil esquecer da vida pessoal, muito, né? Muito. É muito fácil. Ainda mais quando você gosta de trabalhar, é muito fácil. Isa, assim, E não é só o trabalho. Tipo, quando você entra, tipo, por exemplo, agora trazendo um pouco pra vocês do Vale do Silício. Peraí, gente. Tudo certo. Saúde. Quando você entra lá no Vale do Silício, parece que o Vale te consome. Parece que você entra num lugar, Então pensa que, tipo assim, quando você tá aqui em São Paulo, tem muita gente pra você conhecer, que é importante lá. Quando você fala na comunidade brasileira do Vale do Silício, é uma comunidade pequena. Então tudo que tá acontecendo no Brasil, eu tô envolvida. A galera brinca comigo, ela fala, Isabela, se acontece um pagode no Vale do Silício, que é brasileiro, você tá sabendo. Porque a gente começa a entrar numa rotina, numa jornada, que você não consegue sair. Então, às vezes, eu falo assim, gente, eu falo, e o meu marido, gente, meu marido / noivo, ele é completamente o meu oposto. Ele fala que ele não tem bateria social e eu tenho o dobro do que todo mundo tem. Então, ele fala assim pra mim, às vezes você vai querer encontrar gente, eu falo assim, mas Matheus, é importante pra eu conhecer gente. E ele fala, não, mas não é só porque você gosta de falar. Eu falei, bom, é verdade mesmo. Mas o que eu quero trazer pra você aqui é assim, eu sinto que esse momento que eu tô vivendo agora é um momento de desenvolvimento profissional. E parece que a mulher, quando ela entra nesse momento, ela entra 2 vezes mais forte. E ela entra falando assim, nossa, tem tanta mulher melhor que eu, tem tanta homem que tá muito mais avançado que eu. E quando você vai no Vale do Silício, você olha estudante de Berkeley, olha estudante de Stanford, você fala assim... Os melhores do mundo estão ali, então a competição é um pouco... E você, Bela, começa a se achar um lixo, sabe? Então eu nunca tive síndrome do impostor, eu sempre fui muito assim, não, eu sou boa mesmo. Mas quando você chega nesse ambiente que você fala assim, eu sou boa, mas tipo assim... Essa galera em torno de mim, gente, eles não dormem, não é possível. Você começa a se comparar, e eu acho que entra essa parte da competitividade, da comparação muito mais forte. O que eu acho que é importante a gente tentar colocar na nossa cabeça, e que é uma coisa que eu acredito muito, é o seguinte. Felizmente ou infelizmente, de 10 coisas que você faz, existe até um estudo que fala que não é só... As 10 coisas, elas não são só dependentes do que você se esforçou pra entregar aquilo. Então, assim, putz, eu posso ter feito o melhor MBA do mundo, mas tem uma pitada de sorte. Tem uma pitada do que você constrói também pra chegar na sorte. Então, às vezes, é entregar pro mundo. É tipo assim, olha, eu fiz o que eu pude, o que vai acontecer é porque era pra acontecer, porque eu construí isso e confiar. Às vezes, a gente não confia que tá tudo bem e que a gente tá no caminho certo. Então, a mulher, ela tem uma desconfiança um pouco maior, eu acho, do que o homem. Principalmente por conta, talvez, do que é passado pra gente. Mas eu acho que com mulheres fortes, a gente vai tentando mudar essa mentalidade aí nas próximas gerações. E agora tá mudando, mas a verdade é que quando a gente começou a trabalhar, as mulheres eram absolutamente minorias. Exato, que absurdo. Pelo menos em cargos de liderança, e ainda são em vários lugares, mas assim...
Eu, por exemplo, eu comecei em TV, depois fui para o mercado financeiro e depois vim mais para inovação, que você consegue dialogar com empresas que são um pouco mais diversas. Mas TV e mercado financeiro eu não lembro de uma pessoa que não fosse da família detentora da televisão que tivesse... Imposto, assim, né, mulheres eram só as filhas do dono. Não tinha... alta liderança, eram todos homens. E depois no mercado financeiro também eram todos homens, assim, uma maioria esmagadora na época. E eu acredito que também, uma das coisas que a gente vem estudando bastante, então eu tive uma aula na faculdade, que foi uma aula de Business Communication, que a gente trabalha um pouco de entender o que acontece na troca de informações, e a gente discutiu um pouco de diferença salarial, justiça, injustiça entre homens e mulheres. E aí, um dado que eles passaram pra gente é que a mulher, ela, infelizmente, né, eles até pegaram, acho que essa pesquisa é de Chicago Booth, e eles compararam o salário das mulheres assim que elas saem do MBA e depois, né, tipo, acho que 15 anos depois, tem um gráfico. E eu vivi isso na pele essa semana, porque nesse estudo eles falam que a mulher, ela obviamente ganha menos, porque a mulher, ela também negocia menos, né? Que é uma das tendências que eu venho puxando todo mundo pra negociar. E aí, que é cíclico. Que é cíclico. Menos porque você também não se sente tão poderosa pra fazer Exato. isso. Uma coisa e aí, essa semana, a Júlia, minha prima, se você estiver me ouvindo, beijo. Mas ela recebeu uma proposta de emprego. Eu falei assim, nada disso. Vai negociar essa proposta. Aí conseguiu um aumento. Falei, mas não pode ter medo, né? As mulheres parece que elas têm um medo de tipo, se ela quiser e se ele quiser um outro candidato? E aí minha resposta pra ela foi, se a empresa quiser outro candidato é porque é uma empresa onde você não quer trabalhar, que não vai te valorizar. Então, é um pouco da gente se colocar no nosso papel também pra fazer a sociedade focar bastante em mulher também. Boa, Isa, agora trazendo uma dica que seja mais palpável. Uma delas é perca o medo, mas o que mais? Eu acho que assim... Eu acho que, se eu puder reconstruir esse perca o medo, eu acho que não é perca o medo. Eu acho que é arrisque. Porque eu vou com medo mesmo, entendeu? Tipo, você vai ter o medo de arriscar, mas é você falar, bom, eu vou perder e eu vou ganhar. Mesmo quando eu perco, eu ganho alguma coisa. Então, às vezes, é um pouco dessa mentalidade que eu tenho. Por exemplo, quando eu perdi um ano de trabalho pela minha endometriose, o que eu ganhei? Né? Então, eu... entre aspas, não arrisquei, né? Porque eu não quis arriscar mas assim, mesmo quando a gente perde, a gente ganha alguma coisa. Então, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, se você perder essa proposta de trabalho, você não vai estar perdendo nada. Você vai literalmente estar ganhando a experiência de que aquela empresa pra qual você iria, talvez não te quer. Ou talvez não fosse te valorizar. Daqui a 2 anos você ia estar infeliz porque a empresa não tá te valorizando do jeito que você quer. E no final das contas, a empresa que ela atualmente tá, quando ficou sabendo que ela teve essa proposta, deu 15% pra ela de aumento. Eu falei, tá vendo? Se você não vai pra cima, não vai. Então, eu acho que essa é a primeira dica, não é perca o medo. É arrisque, vá com medo. Então, tem uma frase, se eu não me engano, é até numa música do Diogo Nogueira, que eu adoro, pagode e samba. E ele fala, o corajoso não é o que não tem medo. O corajoso é o que faz com medo. Então, é um pouco disso, assim, se eu puder rephrase. E aí, uma outra dica, acho que eu dou... que eu também dou, assim, gente, se você olha a minha bio lá no Google, é o que eu falo. Be kind. Tipo, sabe, a gente não sabe, é uma coisa que me levou muito longe. Essa última vaga que eu consegui agora, se eu contar a história pra vocês, como eu consegui essa vaga, é assim, engraçadíssima. Mas vou dar uma resumida aqui pra vocês. Um dia eu tava entrando no elevador no Google, e eu não conheço, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não conheço ninguém, são 20, 30 mil funcionários lá. Aqui eram 400 quando eu comecei, então você conhece todo mundo, lá eu não conhecia ninguém. Entrou um cara no elevador, eu olhei, eu falei, nossa. Falei pra ele, que outfit. Ele tava assim, perfeito. E aí minha amiga me deu uma cutucada, né, o cara foi embora, ele olhou pra mim e falou assim, você sabe com quem você acabou de falar? Eu falei, com um cara que tava super bem vestido no elevador. Ela, não. Você acabou de falar com o VP de parcerias do Google. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu sou uma pessoa muito... Mas foi um elogio, né? Foi um elogio, imagina. Mas, aí, bom, a gente acabou se aproximando, porque ele viu essa minha ingenuidade de ser simpática, né? Mesmo eu estando num dia mal, eu acho que a simpatia ajuda o meu dia e ajuda o dia da pessoa. Então, é um pouco do que eu faço. E aí... abriu essa vaga de Venture Capital e Private Equity, que é uma vaga que eu queria muito, que eu venho estudando muito no MBA, e eu falei, bom, vou prestar essa vaga. Quem era o VP da vaga? O bem vestido do elevador. Fiz a primeira entrevista, não passei, porque eles decidiram contratar pessoas externas.
Tava um dia andando no escritório, cruzei com ele, coincidentemente ele tava pegando uma salada grab and go, eu cruzei com ele e falei, ai, Anders, prestei a vaga, mas vi que vocês decidiram seguir com uma pessoa externa, não sei o quê. No dia seguinte, a recrutadora me mandou, Isabela, ele quer continuar com você no processo, quer te recolocar no processo. E eu consegui a vaga por causa disso. Eu consegui a vaga porque acho que ele me reconheceu, ele falou, não, acho que essa pessoa ia dar muito bem como parceria, né? Então, eu acho que ser simpática, ser empática e sempre ser kind, né? Acho que é uma das outras dicas palpáveis que eu dou pra todo mundo. A gente nunca sabe com quem a gente tá falando, e a gente sempre tem que pensar que a pessoa do próximo lado pode ser uma pessoa importante pra gente no futuro, ou não. E você quer ajudar o dia dessa pessoa. Maravilha. E você, Bela? Cara, nesse negócio de aumento, de pedir, não sei o que, eu sempre fui muito ruim, historicamente. Eu tinha muito medo. Eu tinha uma sensação de gratidão do tipo... Você está me contratando. Mas, cara, eu vou lá pedir, mas... Sabe? Eles são tão gentis comigo. É sacanagem eu fazer isso com eles. E aí eu tive um líder homem, que é o Christian, que foi meu líder na XP, e depois eu fui pra empresa, ele saiu da XP, fez meu spin-off, eu fiquei lá com ele. Que inclusive depois ele que falou, aceite a Start, se eles vão te ligar e vão fazer uma proposta, aceite. Vai ser melhor para você. E ele sempre é um mentorzão para mim até hoje. E aí toda vez depois que eu fui pedir aumento e eu ligava para ele falava assim, vai embasada. O que você fez? Eu falava, mas eu tenho medo, eu não sei como pedir. Aí ele falou, cara, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é eles falarem não. Você tem que retrucar falando, mas por que não? Eu fiz isso. Leve e aí dados. ele sempre falou, Bela, nenhuma empresa, ou pouquíssimas no mundo, ou pelo menos não com recorrência, vão fazer, Isabela, parabéns pelo seu trabalho, você é tão boa que eu vou te aumentar em 15%. E aí, agora você é boa de novo, eu vou te aumentar mais 15%. Eventualmente, vão te dar um aumento pra te segurar em algum momento 5%. ali. Mas não vai ser um negócio assim, cara. Aí ele falou, você tem números? Eu falei, tenho. Você tem um bom trabalho? Tenho. Então vai embaçada. Saiba o que você tá falando. Faça a sua defesa. Porque você já vai desarmar a pessoa. Ele falou, coloque. Se a pessoa falar, não dá, mas não dá por quê? O que mais que eu precisava fazer que não ficou claro? Porque eu bati a meta. O que não ficou claro? Eu falei, ninguém vai te demitir porque você pediu aumento. Exato. Ponto. Então, se você sabe o que você fez, cara, faça a gestão dos teus números. Tem uma outra pessoa do Google, a Joana, que tá sempre com a gente lá. Ela fala muito em autorresponsabilidade. Ela é de compliance, não é? Ela é de machine learning. Comunidade machine learning. E ela sempre fala de autorresponsabilidade, de autogestão. Então, você vai pedir... O que você vai pedir? Quais são as alegações que você tem? O que você fez? Você sabe teus números? Você sabe quantas horas pra você defender o seu aumento. Exato. Assim, você tem que chegar muito ciente do teu tamanho para a empresa para você conseguir, porque você desarma as pessoas. É inevitável. Então, para mim, essa dica do Christian, que sempre me colocou e me treinou para fazer isso. E ouvindo a Joana, que também, mulherão, executiva do Google, vão meio de encontro de autorresponsabilidade e autogestão. Sim. Autorresponsabilidade com o que você faz e autogestão para você se defender. Bem defendido, Exato. né? Você tem que saber argumentar, né? Tenha dados para embasar sua defesa de aumento, sua defesa de... Porque aí não é uma questão de confiança, é dados. Exato. Contra dados, não há argumento. Exato. Boa. Agora vamos falar um pouco de quem é a Isa líder? Bora. Conta, quem é? Como que é o seu perfil de liderança? Cara, essa é uma pergunta que normalmente quando me fazem, né, ou quando eu sei que vão me fazer, eu pergunto pro meu time, assim, eu prefiro falar, e aí, quem que pra vocês é a Isabela, né? Eu acho que eu tenho 3 características, assim, que são, acho que uma delas vocês já vão ter percebido, mas que são 3 características que me fazem, assim, uma líder, digamos assim, que as pessoas um dia vão se inspirar. Eu acho que energia é uma das primeiras palavras. Eu sou uma pessoa que, cara, eu não vou... Quando eu tô com... É porque ou o Corinthians perdeu... Então, hoje... Não, empatamos com o Grêmio ontem, graças a Deus. E ainda, olha, o golzinho foi impedido por causa de uma canela, senão a gente tinha ganhado. E hoje ainda tá com mais energia. Mas eu acho que, assim, eu sempre sou aquela líder que vai trazer muita energia. Eu sou uma pessoa que eu acho que... Mesmo que você seja uma pessoa muito inteligente... excepcional, se você não trouxe aquela energia, aquela vontade, aquela garra,
as coisas não andam. Porque eu acho que todo mundo precisa estar com aquela vontade, com aquela garra ao mesmo tempo. Então eu acho que esse é um pouco do meu estilo de liderança, que é um pouco mais pessoal, mas que eu sempre trago para os meus projetos. Eu acho que um segundo ponto, que é um pouco do que eu trouxe para vocês do São Jorge, é a questão da determinação. Eu sou uma menina, gente, extremamente dedicada. O meu noivo, meu marido, ele falava assim pra mim, quando eu tava estudando pro GMAT, ele falava, eu não sei, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida como você estudou em 2, 3 meses. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou muito até o fim. Então, eu acho que essa questão da execução, da determinação, de fazer acontecer, é uma das coisas que é muito, muito meu estilo de liderança. Quando eu fui chamada para fazer parte do board, o Ronaldo Pereira, que é o CEO da ReHap, que também é um board member nosso, ele mencionou, ele falou, Isabela, você é mulher fazedora. Então, dei muito certo em operações, né? Porque, cara, tem que fazer a roda girar. Então, é uma das coisas. E aí, a terceira coisa, que eu acho que é uma das coisas que eu também, graças a Deus, me ajuda muito, e que é um estilo de liderança que as pessoas falam pra mim, nossa, Isabela, graças a Deus, você é assim, que é a organização. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, não muito na minha casa, mas assim, no profissional, nossa, eles me chamam de Miss Spreadsheet, porque eu tenho planilha pra tudo. Tudo. Então, planilha pra isso, planilha pra reunião, planilha pra qualquer... Tudo. Do Google. E agora eu tô organizando o meu casamento, né? Meu noivo marido, ele fala assim pra mim, Isabela, eu já nem sei mais em qual planilha que você tá abrindo isso. Eu falei, tá tudo registrado. Mas eu sempre, quando me perguntam sobre estilo de liderança, meninas, eu gosto também de falar o outro lado. Que é o que eu também tenho a melhorar no meu estilo de liderança. Que as pessoas sabem que eu estou em desenvolvimento. Porque também isso faz parte do seu perfil de liderança. E eu acho que é a priorização. Então, quando você começa a abraçar muitas coisas, é difícil você falar o que é menos importante. E a priorização não só no lado profissional, mas no lado pessoal também, né? Então, às vezes, eu tenho que virar para eles e falar, pessoal, hoje eu não consigo fazer reunião, hoje eu não tô com cabeça. E, às vezes, eu venho treinando falar esse não, né? Eu venho treinando, talvez até me priorizar às vezes, ou priorizar uma outra coisa que tá acontecendo, que tá pegando mais forte. Então, eu acho que esse vai ser um problema para mulheres fazedoras, pro resto da vida. E eu acho que sempre vai ser uma área a se desenvolver dentro do meu perfil de liderança. Boa, então você falou aqui de 3 coisas que são seus destaques, muito pelo que o teu próprio time fala e o que você tem a melhorar. Então você disse, cara, top 3 ali, boas qualidades, energia, determinação, organização. Quando a gente fala de energia, é algo muito seu, porque senão vira uma coisa que é forçada, né, que não é verdadeira. Então precisa ser verdadeiro para passar isso para o time. Mas, mesmo sendo verdadeiro, você não acha que de alguma forma, todos os dias mantendo essa energia, não tem o efeito ao contrário do time falar, ai meu Deus, ela tá sempre feliz. De novo ela. E Pessoa feliz de novo chegando aqui. E eu estou super mal-humorada, e ela, ai que saco. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Não vou falar nomes aqui, mas uma vez eu tive uma gerente no Google e ela me deu um feedback que eu chegava sempre muito feliz no trabalho. E aí eu acho que baita feedback. Exato. Daí eu falei, what should I do with it? Tipo assim, é pra eu ficar infeliz? Tipo assim. Mas eu acho que existem duas coisas. Existe o conceito de felicidade e energia. Eu acho que são duas coisas diferentes. Então, eu não trago a felicidade, tipo assim, ai, tô muito feliz, yes, tô muito feliz, yes. Tem dia que eu quero explodir todo mundo. Todo mundo tem esses dias. Mas eu acho que a energia mesmo nesses dias que você tá infeliz, é você falar, galera, vamos arregaçar a manga e vamos fazer essas coisas acontecerem. Então eu acho que é um pouco... Não é eu chegar e falar, ai... Eu tenho uma amiga, gente, depois sigam ela, não vou saber o nome dela, mas acho que chama Home Office Sem Filtro no Instagram. Fê, te amo. E ela brinca com momentos engraçados do Office, né? Tipo, e aí ela fez até esses dias uma brincadeira que ela fala assim, como você detesta aquela pessoa que adora trabalhar, né? Aquela pessoa que chega assim e fala, ai, eu adoro reunião às 7 da manhã na segunda-feira, como foi? Eu tava ansiosa no sábado pra chegar a minha reunião. Então assim, acho que não é essa pegada, sabe? Vibe tóxica, né? Exato. Eu acho que é mais na questão da energia, é mais assim, tipo, galera, vamos não falar de trabalho hoje, vamos, sei lá, acho que a energia tá baixa, vamos fazer alguma outra coisa. Ou tipo assim, gente, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Então assim, ou que às vezes eu trago um pouco pro pessoal, ou eu acho que a energia, pra mim, ela é muito definida com a aceitação do que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, assim,
o que vocês, nesse momento, precisam agora? É a adequação da felicidade, a adequação da energia. Então, eu acho que é esse equilíbrio de energia que eu consigo entregar. Então, às vezes, as pessoas até falam pra mim, às vezes eu tava bem down, não é que eu tive feliz, mas eu tive, tipo, fazendo as coisas, conversando com pessoas. Então, eu acho que não é ser feliz, eu acho que é energia de fazer as coisas acontecerem, conversar com as pessoas. Né? Movimentação. Energia é movimentação. Exato. Então, assim, é nessa Exato, pegada. É né? nessa pegada. E eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente falar também quando a gente fala de energia é que, realmente, tem pessoas que podem se incomodar. Então, eu acho que esse ponto é válido, né, Sá? Eu acho que mesmo com a energia, às vezes, elas se incomodam. Tipo assim, meu Deus, a minha chefe tá fazendo demais e eu não consigo fazer tudo que ela tá fazendo. Ou ela tá se movimentando demais. Então, eu acho que entra aí nessa discussão toda a parte de empatia e simpatia. Então, tipo, eu entender o momento do time. Então, quando a gente começou o BSV, a gente tem... Acho que todo projeto que você começa, você precisa entender também o ciclo do projeto. Né? Então, por exemplo, quando a gente começou o BSV, cara, eu não posso pedir pro time de operações estar 1000% todo o tempo, se movimentando 100% todo o tempo. Então, é também você adequar qual que é o momento do time com o momento do projeto. Então, tipo, alinhar a expectativa. Tipo, galera, a gente vai precisar de todo mundo 1000% aqui. Como que vocês estão? Então, é um pouco de sentir, entender, ser empático. Eu tive um membro do time que se desligou no começo, ele falou, olha... Isa, tá demais pra mim. E ele teve a transparência de vir conversar comigo. Então, acho que também você conseguir essa empatia pra dar essa abertura é também super importante. Então, eu sou muito fã do diálogo e se adequando a níveis de energia, níveis de movimentação de trabalho com o momento do time. Maravilha, boa resposta. E você falou também de determinação. Como que você mantém isso como um pilar sendo teu, assim, de... Cara, desde quando você começou, você disse, Sabrina, eu sempre fui muito determinada. Desde os meus 6 anos de idade lá. Vendendo raspadinha pra comprar o CD da Sandy Júnior. Exato. E é difícil você sempre manter essa determinação, ainda mais quando a gente vai galgando cargos mais altos. Como que você mantém? Qual que é a dica que você tem? Olha, eu acho que felizmente ou infelizmente isso vem muito da sua criação. Eu tenho um orgulhaço da minha mãe, do meu pai, mas assim, mais da minha mãe, porque a minha mãe, velho, nossa, ela era muito brava com a gente. E ela fez a gente ser muito determinada, assim. Eu acho que a minha mãe, desde pequena, ela falava assim pra gente, você vai conseguir tudo o que você quer, desde que você faça, desde que você vá atrás. Esse foi o jeito que meus pais construíram a gente. Então, meus pais, quando eu tinha 4 anos e minha irmã tinha 1 ano, meus pais faliram. E eles se reconstruíram do zero. Então, eu acho que assim, a lição de vida que eu tive foi de 2 pais muito batalhadores. O meu pai, nossa, eu lembro dele, meus pais faliram em São Paulo e a gente se mudou para Ribeirão Preto. E aí a gente se reconstruiu do zero, ele começou a trabalhar com importação. Então, eu acho que a determinação, ela é difícil você falar, eu sou uma pessoa zero determinada, agora o que eu vou começar a fazer para ser determinada? Eu acho que é um pouco, isso já também é um pouco que nem a energia, sabe? Que vem construída. Mas eu não acho que é uma coisa que, não fui criada assim, então eu não consigo ser determinada. Eu acho que um jeito para aumentar a sua determinação é você entender o que te move, o que te faz feliz, onde você quer chegar. Eu sempre falei que desde pequenininha eu tinha vontade de ser uma executiva renomada desde pequena. Que ia andar de salto alto pelos corredores das empresas e que um dia as pessoas iam falar assim pra mim, nossa, cara, consegui bater um papo com a Isabela. Nossa, eu sempre tive isso. Então, a minha determinação, quando eu acordo, eu falo assim, não, vou atrás disso. Então, eu acho que se você não teve uma educação que te levou pra isso, mas às vezes você tem um sonho, uma vontade muito grande de se tornar alguma coisa, de construir alguma coisa, a determinação, ela vem. Eu acho que é mais difícil você ser uma pessoa determinada quando você não sabe onde você quer chegar. Quando você vai acordar e vai falar, por que eu vou trabalhar hoje? O que eu vou fazer hoje? Então, eu acho que essas duas coisas têm que estar bem conectadas. Eu vou falar uma coisa, eu acho que tem um ponto aí importante que é o seguinte, eu tenho conversado com muita gente que concorda comigo que eu sou 100% o que você falou, tá? Eu acho que a determinação é um skill sim que a gente carrega com mais naturalidade, assim como simpatia e etc. Mas isso pode ser moldado a partir do momento que você tem um grande sonho. E aí, se você perguntar para várias pessoas, elas não vão saber falar, cara, qual que é teu objetivo, assim, teu sonho?
Porque a pessoa, às vezes, ela não tem ou ela tem um sonho que ela não entende que seja um puta sonho pra mover a vida dela. E aí, assim, não necessariamente é a pessoa que tá desanimada. É só uma pessoa que, cara, tipo, eu tenho pequenas conquistas que eu quero, mas assim, eu preciso trabalhar por um sonho, eu preciso... Então, esse negócio tem uma linha muito tênue. E eu tenho refletido muito desde a época da cirurgia. Lógico, eu dei um baque, né? E uma pessoa que é aqui da Start me perguntou, Bela, o que você gosta? Aí eu falei, como assim que eu gosto? O que te move? Assim, que é uma coisa que você fala, poxa, eu gosto muito de fazer isso no pessoal, e qual que é teu sonho profissional? E aí eu fiquei olhando, assim, uns 10 minutos pra cara dele e falei assim, ó... Travada. Primeiro ele falou assim, cara, eu sei lá o que eu gosto de viajar. Ele, vago, todo mundo gosta de viajar. Traga outras coisas. E eu, gosto de trabalhar. Ele, não. Outras coisas que eu trabalho. Não, mas me alimenta isso. Ele, outras coisas. E eu voltei assim, gosto de ficar com as minhas amigas. Aí ele, não. Vai pra terapia, agora. Exato, me mandou pra terapia mesmo. Sabia. Exato. E aí, depois eu conheci o hiking, agora eu gosto de hiking. Boa. Boa. Mas no profissional foi a mesma coisa. Ele, qual que é o teu sonho? Aí eu falei, tem vários. Aí ele, qual? Aí eu, é que é difícil, porque assim, às vezes meu sonho, qual é o meu sonho? Vou falar que eu quero um cargo, é o cargo de alguém, né? E aí, pô, gente, não é uma impressão grande, parece que você tá indo lá, eu quero que você saia pra de conteúdo, sabe? Puta, sacanagem, né? E aí ele falou, cara, não olha dessa forma, assim. Isso não é que, eu quero o cargo da Isa, eu quero o cargo da Sabrina, não é sobre isso, mas coloque objetivos maiores para você criar determinações. Ele falou assim, não, vai ter uma hora que você vai estar trabalhando muito, sem um entregando propósito. muito, só que a esmo. Então, assim, você precisa eventualmente trabalhar todos os dias até as 10 horas da noite, ou é porque você entrou num looping de desorganização, inércia. porque você tem pouca determinação focada e muita determinação aberta, e aí você cai num cara, beleza, limbo. Tô fazendo muito, tá fazendo muito, mas assim, não tem um ponto ali aonde chegar tão claro. Isso é uma coisa, cara, que eu notei e que faz muito sentido, tá? É muito fácil a gente se perder em trabalhar muito, porque a gente quer ser mais, só que o mais é uma coisa que não tá assim, o mais é isso que eu quero. Gente, eu tenho um exemplo de determinação que eu vou contar pra vocês agora, que recente, assim, que, cara, vocês vão entender o que é determinação. Projeto noiva. Se você vai casar, você vai fazer uma dieta. Isso é a determinação. Entendeu? Quando você fala assim, aquele é o meu dia do casamento, eu quero estar bonitona, quero perder uns quilinhos, tava falando para as meninas antes, fiz fotona no rosto. Tipo, é uma determinação, é um objetivo ali. Então eu brinco que a gente, qual que é o seu projeto noiva no trabalho, né? Qual que é o seu projeto noiva no pessoal? E é muito verdade. Você não vai... Todo mundo fala, por que você consegue emagrecer quando você é noiva? Porque, velho, você tem uma coisa ali determinante. O objetivo tá muito claro, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas não são tão determinadas porque esse objetivo não tá tão claro. E aí você cai num limbo. Para pensar nisso. Você cai num limbo. Você trabalha muito, entrega muito. E cada vez mais você começa a se perder, assim, você mesmo, sabe? E não tem um ciclo, você fica girando. Não tem um centro, tá bom. E não vai acabar nunca, né? Porque se você não tem uma determinação clara, não acaba nunca. Sabe o que eu acho, Bela? Você só trabalha mais. Faz muito sentido. Entrega mais. E sabe uma coisa que eu acho? Você nunca se vê satisfeito e ninguém nunca... Quando você entra no MBA, uma das partes do processo seletivo é a questão dos essays, né? Então você tem que escrever os essays. E um dos essays que eu escrevi foi um essay que eu escrevi sobre a questão da endometriose que eu contei e sobre a importância da pausa. Por quê? Quando você tá no dia a dia, que você tá trabalhando, você não para pra pensar o porquê você tá fazendo aquilo. Você só vai, você acorda no dia seguinte, tô atrasada, reunião, aí tem que ir pra academia, aí tem que me alimentar direito, aí tem o médico, quebrou o pneu do meu carro. Você não para pra pensar. E foi exatamente quando eu fiquei 40 dias internada no hospital, porque eu quase morri da infecção generalizada e tal, fiquei tomando antibiótico no hospital muito tempo e tal, que eu parei. Que eu falei, bom, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, por que eu tô aqui? Porque se eu tiver que viver, se Deus decidir que beleza, não vou morrer agora, o que eu tô fazendo aqui? E foi aí que eu pensei, eu falei, bom, se eu não tivesse tido esse momento pra parar, literalmente, é um momento de pausa. O meu texto do MBA, que acho que conseguiu minha vaga no MBA, foi esse. Tipo, o que eu aprendi com o meu challenge, né? Com o desafio que a gente conversou no começo. Foi a pensar, a parar e pensar. Porque no dia a dia a gente não para e pensa.
Às vezes a gente fala assim, eu vou tirar férias. O que você vai fazer? Vou viajar. Você também não para. Você tá viajando, é passaporte. Vai pra um lugar, vai pra outro. A minha psicóloga, ela me challenge toda vez. Ela fala, tira umas férias e não faz nada. E eu não consigo, nunca consegui. E é um dos grandes desafios que eu tenho. Porque é aí que a gente começa a se conhecer mais forte. Aí começa a vir as crises de ansiedade, do tipo, meu Deus, será que eu tô fazendo as coisas certas? Mas E o negócio não é nem assim, não é nem fazer isso na pegada de. Porque toda vez que a gente fala sobre isso, parece assim, a gente tá falando, trabalhe menos. Não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar de forma mais inteligente. Direito. Porque quando você tá sem foco ou sem uma determinação clara, você entra num looping de trabalhar muito, só que é muito pouco inteligente. É muito pouco inteligente, porque você só tá fazendo. Então, é sobre trabalhar melhor, inteligente, com foco, com determinação, com tudo, né? Você tem visto isso no Vale, Bela? Porque o Vale tem aquela cultura de vai, faz. Meu, toda vez que eu tô no Vale, eu aprendo uma coisa nova sobre trabalhar. E pra mim, a coisa mais bizarramente inspiracional do Vale é isso. Sim, trabalha-se muito em... pouco período de tempo. Exato. Nem sabia o que ela ia falar, eu já sabia que era isso. Em quantidade do tipo... eu não sei, assim, aqui eu fico até as 10h30 da noite, vai ter gente aqui. No Lá, Brasil, 4 horas da tarde, não tem mais ninguém no escritório. Só que, ao mesmo tempo, cara, é notável que se faz muito mais. E aí tem uma coisa pra mim que é a transparência. Eu tava com a Crystal outro dia, que é uma pessoa que trabalha numa startup na OneText, uma portuguesa que trabalha na OneText, uma startup lá. E aí ela falou alguma coisa, ela passou, viu minha agenda, e ela falou, nossa, que loucura essa agenda. Aí eu falei, como que vocês fazem agenda aqui? Ela me deu uma aula sobre fazer agenda, transparência. Então, assim, tava lá assim, eu tenho acesso, todo mundo tem acesso à agenda de todo mundo. Isso sim. E é normal. Nunca não tive acesso à agenda do meu diretor. Eu sei o que ele tá fazendo. E aí tá lá assim, 3 horas da tarde, tá lá nela. Focus academia na quarta-feira, no outro dia, Fox Time. E ali, jantar com a Bela, jantar com a amiga. E aí eu, o que é isso? Me explica as cores e tal. Ela falou, 3h30 da tarde na terça-feira, eu sempre saio pra fazer academia, porque tem uma aula que eu gosto, são das 3 às 4h30. É isso. Códigos de cores. Código de cores. Não, código de cores. Mostra pra turma. Códigos de cores. Olha lá, o bloco Start-se. Reunião interna em roxo. Amarelo são jantares pessoais, coisas pessoais. Tudo tá na minha agenda. E aí a pessoa... Então tava lá do founder da startup, tava lá. Jantar, esposa, viagem, filhos. Médico, filho. Médico, não sei o quê. Porque aí, cara, o time inteiro sabe que aquele momento... aquele momento é tipo um momento... Você tá com a tua... É uma startup, obviamente, super pequena ainda, em alta expansão, em super período de expansão. Então, é óbvio que vai acontecer alguma coisa que eu tenha necessidade de ligar pro founder à noite. Só que, assim, é realmente importante porque eu acabei de ver que ele tá com a esposa e com os filhos em tal lugar. Eu preciso dele ou eu consigo resolver? E aqui tá Fox Time. Eu preciso mandar mensagem pra Isa aqui no Slack agora, porque tá Fox Time, cara. Ela pegou 1h30 pra focar em uma coisa. Não tem como eu resolver sozinho. Isso... Ou agendar pra mais tarde. Ou agendar. Assim, mas isso é maravilhoso. Quando eu tô lá, é muito bom, porque aí o fuso faz com que as pessoas aprendam coisas que elas... Eu falei, cara, eu tô empoderando pessoas com o meu fuso horário. Porque ao invés da pessoa ligar e falar, Bela, onde tá tal coisa? Como eu faço a coisa? Como eu não respondi, porque são 3 horas da manhã, são 4 horas da manhã, a pessoa se vira. Aí eu falo, cara, que coisa maravilhosa isso de fuso horário. Outro dia eu tava na China, melhor ainda. Aí foi mais empoderamento ainda. A pessoa trabalhou sem você. Mas delicioso. Isso, cara, isso é uma... Pra mim, eu comecei a colocar, as cores na minha agenda. E no meu time, eu vou integrar isso. Por óbvio, eu não posso obrigar que todos os times usam. Mas eu vou notificar, bem chatona mesmo, vou notificar todo mundo no Slack. Cara, quer falar comigo? Olha o que eu tô fazendo antes. Olha o que eu tô fazendo. Porque assim, eu não vou responder se eu tiver no Fox Time. Se for uma coisa hiper grave que você precisa de mim, me liga no WhatsApp e eu vou entender. Beleza. Mas assim, porque metade avalia esse grave, né? Exato, avalia esse grave. Porque o nosso tempo é desperdiçado. A gente fica trabalhando até tarde no Brasil
Porque a gente não tem a organização que tem no Vale do Silício. E eu acho que... Transparência é respeito com o horário dos do outro. outros e com o seu horário, entendeu? E eu acho que tem 3 coisas muito legais que você falou, Bela, que acho que assim, a primeira é organização do método de comunicação. Que é, tipo assim, aqui é assim, manda tudo no WhatsApp. Não, lá é assim, comunicação é e-mail ou no Google Hangouts, né, no Meet. Mas assim, não tem aquela zona de, onde é que tá essa informação? Não, muito organizado. Tipo, se alguém me ligar no telefone é porque, tipo assim, caiu o prédio, tipo assim, porque não é a forma. Tanto que assim, eu não tenho nem celular corporativo. Tipo, número de telefone corporativo. Eu tenho o meu pessoal que eu deixo lá porque assim, não me ligam. Segunda coisa, focus time. É uma coisa que acontece muito. Muito, muito, muito. Que eu não via muito acontecer aqui no Brasil. Tipo, a galera não tem um horário que, tipo assim, eu não vou responder ninguém. Eu preciso responder meus e-mails. Ou, eu preciso desenhar esse projeto. Eu não consigo que as pessoas me perturbem. Não existe isso aqui, gente. No Brasil eu Não. nunca vi, tá? Focus time. O focus time é à noite, quando você... Exato. Quando 9 da noite. Não tem mais ninguém. Exato. E última coisa que eu acho que é importante falar também sobre essa diferença é que eu não sei necessariamente se é bom ou se é ruim. Eu acho que o Brasil é o 80 e os Estados Unidos é o 8, entendeu? Eu acho que precisaria de um 40 e pouco ali no meio. Que é, o brasileiro, ele conversa muito, tá? Então, tipo assim, às vezes eu via aqui, tipo... Eu adoro, né? O que eu sempre falo, porque eu preferi o não 80. Mas eu sei, entendeu? Eu já queria o 100. Mas você perde tempo do seu dia de trabalho. Então, às vezes, tipo assim, você faz muito... mas assim, não só de trabalho. Então, às vezes, eu vejo que o americano, como ele é o 8, ele não tá conversando com você durante o trabalho sobre, né, sobre sua vida, não. É trabalho. Então, por isso que eu falo que eu acho que um meio termo seria o ideal, né? Tipo assim, não tão seco, que é tão ofetivo, assim, não dá pra falar com você que eu quero ir embora às 4 da tarde, que nem nos Estados Unidos, e nem tanto quanto o brasileiro, o latino, que é uma cultura latina, que, tipo, né, às vezes você, tem meia hora de break, deixa eu sentar aqui e bater um papo com meu amigo. Não existe isso nos Estados Unidos. Não existe. O seu amigo de trabalho dentro do escritório, ele é seu peer. Ele não vai te chamar pra tomar uma cerveja. Você vai tomar uma cerveja com ele se for um happy hour da empresa. Tipo, marcaram. Se não, não existe. Então eu acho que, assim, se fosse um meio termo seria o ideal, mas eu acho que é por isso que eles conseguem ser muito efetivos em um curto período de tempo. E a gente, só pra complementar isso, a gente fala muito, concordo, e é nosso jeitinho, né? A Exato. gente vai ser amigo, mas tem Sabrina sabe como. minha vida inteira. Exato. Amiga, isso aqui. E Chega eu sinto segunda-feira falta. de manhã, menina, eu preciso te contar o que aconteceu no E eu final de sinto semana. falta. Não precisa, a gente tem o too much do outro lado, mas a gente tem a comunicação, né? Que não é só brasileiro, latino. Que a quantidade de tempo que a gente perde, porque a gente faz voltas para chegar na comunicação. Então, é igual ao que eu brinco do Slack. Bom dia, Bela, tudo bem? Cara, não precisa. Tem uma... O que você quer? Porque você espera eu responder, aí eu respondo de volta. Aí quando você olha, cara, zilhão de coisas. Aí Sabrina, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava pensando, não sei o que você acha. Cara, já perdemos 2 minutos aqui, meu filho. Vamos, tipo... E é muito cultural nosso, cultural, né? Porque quando a gente não latino, faz isso, ela tá com raiva. Ou ela é mal educada. Eu mandei um recado pra todo mundo outro dia. Eu falei, pessoal, não precisamos perguntar se eu estou bem e esperar eu responder. Bela, no Google tem uma política que você chama go/, que são os shortcuts do Google, go/no hello. No hello. Não, ninguém fala hello pra ninguém. Tipo, então é assim, você ainda manda, hi, você tem acesso a essa planilha? Tipo assim, é isso que eu preciso falar com você. Oi, você pode me dar acesso a essa planilha? Link? Tipo, a comunicação é papo. Tamanho de e-mail muito menor. Ontem, nossa, meu chefe mandou um e-mail desse tamanho. Né? 2, 3 linhas. Nossa, mandou um e-mail, tipo assim, um pouquinho maior. Aí a resposta do VP, desse do elevador que eu contei pra vocês, foi... Bem vestido. Bem vestido. Não gostei do approach. Faça de novo. Tipo, é isso. Acabou. Já entendeu a mensagem? Não é tipo assim, olá, James. Acabei de ler o seu e-mail aqui e acredito que a gente poderia reformular. Feedback no Brasil ia ser assim. Nossa. Gente, é direto. Isso é uma coisa que a gente tinha que se inspirar, cara. A comunicação mais efetiva e entender que, assim, ó, não é uma grosseria. Olha só. Principalmente mulheres, né, Bela? Porque a mulher, pessoal. puta, é foda. Tipo, se você fala uma coisinha assim, as pessoas já falam, é muito agressiva. Ai, é chata. Ai. É chata. É difícil. Grossa, tá se achando. Tá se achando, tá se achando a poderosa. Exato.
Menina. Eu acho que isso, só pra finalizar, eu acho que isso é, cara, super assim. E tem a ver com autorresponsabilidade e com autogestão. Ah, vocês não querem fazer? Beleza, eu vou ser assim. Óbvio que eu não consigo ser o 100, que é os Estados Unidos, Exato. até porque eu falo pra caramba. Mas como que eu posso poupar mais meu tempo? E no começo as pessoas vão, inclusive, virar o rosto. Depois elas vão entender que não... cara, não é pessoal com você, entendeu? É o jeito de trabalho. Funciona pra você? Funciona ótimo. Então, vamos nessa, entendeu? Olha o tanto que a gente poupou de tempo aqui, né? Por isso que eu acho que é importante as pessoas vivenciarem diferentes culturas, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Tipo, quando eu fui pra França, que eu trabalhei na França, era outra pegada. Tipo... ainda lá tinha a questão da mistura de culturas, então tinha muito muçulmano. Aí quando eu fui para os Estados Unidos é completamente outro, o Brasil é todo outro. Então, assim, é importante. Acho que todo mundo tem que entender as diferenças, por isso que eu acho que essas discussões elas são muito pertinentes. Maravilha. Meninas, ultrapassamos o nosso tempo. Ai. Não sei como a Jéssica não mandou uma mensagenzinha. Você mandou? Ela mandou oi na frente, eu Duas ignorei. Isabela, gente, a gente ia falar muito, você tá doido? Acha? Mas foi legal porque a gente passou pelos 3 pontos ali que você disse, de energia, determinação, e finalizamos com organização. Bela trazendo aqui tudo que tá rolando lá no Vale, que eu acho que já quero implementar também. Cara, Jéssica, isso, bora. nosso Vamos time. nós 3 aqui, no Bora. interno, e a gente faz um... Ó, eu vou ter E a gente começa a metrificar quanto que a gente ganhou de tempo. por Pronto, favor. e inspira todo mundo. E no próximo All Hands a gente mostra. Projeto isso. Mulheres do Agora vai ser... Gostei. Cores do calendário. Exato. Cores do Projeto calendário. Cores já do tem. Depois você me calendário. ensina a fazer isso. E aí, chegando no nosso quadro final, Isa, a gente tem um quadro que se chama Na Prática. Daí eu vou pedir pra Bela soltar alguma situação, uma situação fictícia, e como que a outra Isabela lidaria nesta situação. Pensa aí, Bela. Eu tenho Vamos uma ver. que eu vou falar Que super rápida. rápido aqui. Bora. Uma pessoa do teu time é profissional, né? Sim, profissional. Uma pessoa do teu time que é super eficiente, você gosta de trabalhar, tem performance, tem cultura, pede demissão e você pode segurar ela de alguma forma. Você sabe que você tem o poder para segurar ela, assim, minimamente você consegue movimentar para segurar. Pela tua proximidade com ela, pela oferta que ela tem do outro lado, você sabe que você consegue cobrir, mas você sabe que é melhor para ela ir embora enquanto carreira profissional dela. O que você faz? Uau. Posso fazer uma pergunta, uma follow-up question? É no Brasil ou nos Estados Unidos? Isso beleza, hein? Me pegou agora. Vamos fingir que é no Brasil. Vamos fazer Brasil, porque nosso público, a grande Brasileiro. maioria, vai estar aqui trabalhando. Porque eu acho que a resposta poderia ser diferente aí. Vamos para Brasil. Eu acho que eu sou muito a favor, principalmente vou considerar que é uma mulher, eu sou muito a favor do desenvolvimento da mulher. Eu tava dando o exemplo da minha prima, eu falei pra ela recebeu uma proposta de uma outra empresa, ela ia ganhar mais na empresa atual que cobriu a proposta dela, e eu falei pra ela, vai pra uma empresa maior, vai se desenvolver, vai aprender coisa. Então eu acho que eu entenderia, assim, qual que é o momento de carreira dela, né? Tipo assim, como mais ela ia aprender desse outro espaço, e se eu tivesse a certeza que ela ia aprender, acho que, Bela, até você falou mesmo de um caso de um chefe seu que falou, você vai receber a proposta da Start, se vai que você vai brilhar, eu acho que cara, abriria a mão, porque eu acho que assim, eu acho que eu ia me sentir mais orgulhosa de ter construído ela, levado ela pra onde ela chegou, do que manter ela aqui e ficar com aquele sentimento assim, putz, ela podia ser um monstro que depois ia falar assim, nossa, a Isabela me deu esse puxão, que nem, por exemplo, você falou agora do seu chefe, do seu antigo chefe, né? Sim. Então, eu abriria a mão. Nos Estados Unidos não é isso que acontece. Por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. Nos Estados Unidos, eu obviamente seguiria a minha mesma postura, mas eu acho mais difícil isso acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles seguram muito. Então, até agora, graças a Deus, eu tive um exemplo com o meu atual chefe, que me liberou, não me liberou, mas ele até me ajudou a escrever uma recommendation letter pro VP, pra eles me recolocarem no processo e tudo mais, durante aquela situação que eu comentei com vocês. Mas nos Estados Unidos é muito mais difícil disso acontecer. Eles gostam de reter o funcionário, porque quando é difícil de você encontrar funcionário muito bom em todos os lugares, mas nos Estados Unidos, principalmente, é muito caro a recontratação e tal. Então, por isso que eles seguram um pouquinho mais do que aqui, eu acho. Maravilha. E agora a gente vai pro tendência ou fracasso. Eu jogo uma palavra, depois a Bela vai jogar outra, e você fala se é tendência ou fracasso. Fechou. E por quê. Corinthians, tendência. Corinthians, brincadeira. Tem rolado um ceticismo em relação à inteligência artificial.
E aí eu queria ouvir de você. AI é tendência ou fracasso? Tendência. Não vai morrer. Eu acho que vai se adaptar. Eu não acho que vai morrer. Eu acho que a sociedade inteira vai aprender a trabalhar com isso. Eu fui no... Qual evento foi esse? São tantos... Eu fui, acho que foi o Brazilians.ai do eu não sei, foi algum evento que eu fui e um cara falou assim, a gente também era cético com relação a computadores, em 1900 e tal, lá, 1960 e tal. E a gente achava que todos os empregos iam ser substituídos, que a máquina ia substituir o homem, e olha só, a gente se adaptou e agora a gente é mais eficiente. Então eu acho que é isso que vai acontecer com o AI. Eu acho que é tendência e que vai ser uma tendência para melhor, desde que a gente aprenda a se adaptar com a tecnologia nova. Boa. Autonomous car. Tendência. Por quê? Vocês já andaram num Waymo? Ai, eu adoro. A Bela. Obrigada, Google. Obrigada, Google. Exato. Pessoal, e tá aberto, viu? Todo mundo já consegue lá nos Estados Unidos abrir, não tá mais na waitlist. Só um parênteses. Quem não está nos Estados Unidos, lá no Instagram da Start, você tem a Bela mostrando todos os bastidores. Então corre lá, aproveitem. Eu acho que por alguns motivos. Eu acho que a gente, principalmente com AI, vem falando muito sobre a maior valorização do ser humano, né? Então, o ser humano, ele é muito mais capaz do que simplesmente dirigir um carro. Eu posso gastar meu tempo muito melhor ou fazer coisas muito além do que eu gastar o tempo no trânsito de São Paulo dirigindo. Sendo que uma máquina já pode fazer isso muitas vezes muito melhor do que um ser humano. Então, por isso que eu acho que é tendência. Muito bem. E por fim, uma dica de livro, filme ou série. Vou dar uma dica de livro e uma dica de filme, pode ser? Pode. Livro, Dare Greatly, da Brené Brown. Gente, impecável. Eu preciso de muitas sessões de terapia depois desse livro, muitas mais. Rosário, minha psicóloga, vou precisar de você. Mas ele fala uma frase nesse livro que me marca muito, que assim, é uma frase que eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu aceito, eu leio, eu falo, nossa, é verdade, mas eu ainda não consigo fazer pra mim. Que ela fala muito sobre a incessante busca do ser humano em não querer ser simplesmente ordinário, em sempre querer ser extraordinário. Que é um pouco do que a gente conversou, né, Bela? Sim. Da competição. Então, nossa, livraço, gente. Dare Greatly. Assim, leiam, é muito bom. E filme, Harry Potter, clássico. Parece até brincadeira eu falar isso, né? Mas ele traz... Eu sou fissurada, tenho tatuagem do Harry Potter, tenho a Liquid Luck. Eu nunca vi, gente. Bela do céu! Não, eu sou completamente viciada. Mas eu acho que... Nossa, eu acho... Sem brincar mesmo. Já assisti muito mais do que 150, 200 vezes cada filme. Meu Deus. Os meus amigos sabem, eu tenho a coleção inteira do Funko Pop na minha casa. Por quê? Qual que é o brilho? E eu já, assim, a minha avó é professora de filosofia, minha avó um dia vai ouvir esse podcast também, e eu pus ela pra assistir os 8 filmes e a gente teve uma discussão muito boa depois dos filmes. E ela, assim, me deu vários insights do filme com relação à comparação do Harry Potter à sociedade, né? Então, quem são os dementadores? Quem são os trouxas, né? Então ele faz uma comparação da sociedade. Então, eu acho que é um filme que quando você já é apaixonado pelo filme, né? Desde pequena, e aí você começa a comparar ele, fazer umas analogias. É um filme animal. Tem um feitiço que quem assiste Harry Potter, quem já sabe de Harry Potter vai conhecer, que é o patrono. Que ele fala, expecto patronum. Ele tem que ter uma lembrança muito positiva para poder combater o dementador que vem sugar ele. Então isso, pra mim, é uma realidade, né? Quando a gente tá num momento muito ruim, quando a gente tá num challenge, a gente pensar nos nossos patronos, né? A gente pensar o que é aquela memória boa, o que é aquela experiência que eu tenho que vai deixar esse dementador de lado. Então, gente, pra mim, é um filme muito especial, muito especial. Pô, demais. Belas, muito obrigada. Adorei aprender com vocês, duas mulheres inspiradoras. Quero a parte 2, porque tem tanta coisa aqui de pré-pergunta que eu tinha feito que eu disse, Cara, ela juntou duas Isabelas, nunca dá tempo. Vamos ter que fazer parte 2, meninas. Vamos fazer parte 2? Bora. Quando vocês quiserem. Tô aqui até 2 de setembro. Pode fazer um seriado pode com as fazer lá no- Isabelas. Exato. se vocês quiserem. Bela Series. Vamos no Vale, perfeito. Lá no Vale, Bela. Bora. Combinado. Pessoal, muito obrigada. Contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram dessa conversa, o que você mais aprendeu e o que você gostaria de saber no próximo episódio. E é isso, até mais. Tchau, tchau, galera. Foi, Jess? Alguma recomendação? Mas você não pede o seu.